Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre funções. Então, o JavaScript é uma linguagem, como vocês já sabem, de tipagem dinâmica e ela é uma linguagem interpretada. Tá? Essas duas características somadas permitem que diversas coisas sejam bem bacanas, e uma das coisas mais bacanas e mais interessantes do JavaScript é a maneira como ela lida com funções. Tá? Então, a função nada mais é do que uma subrotina, ok? Um trecho de código que vai ser executado em algum momento, recebendo ou não argumentos, ok? Mas no JavaScript, né, por essa característica de ser uma linguagem dinâmica e interpretada, ela permite facilmente que as funções ganhem um status a mais do que em linguagens que são mais estáticas. Então, no JavaScript, todas as funções elas são cidadãos de primeira classe. O que isso quer dizer? Uma função não é algo diferente de outras coisas. Uma função ela é uma variável, né? Ela pode ser armazenada numa variável, ela pode ser passada como argumento para outras funções, igual qualquer outro tipo de valor. Coisa que você não pode fazer em linguagens que são mais estáticas, como na linguagem C, por exemplo. Ok? Então a gente vai aprender aqui como que a gente faz no JavaScript para usar essas funções com as utilidades normais, né, com as funcionalidades normais de uma função de qualquer outra linguagem e algumas coisas que a gente só pode fazer em linguagens com característica igual ao JavaScript. Tá? Então eu deixei aqui preparado para vocês um documento HTML que faz referência a um arquivo JavaScript. Esse arquivo JavaScript ele está vazio, ok? E aqui eu já usei o Live Server, já carreguei essa página aqui do lado e a gente já tem o console visível aqui. Né? Então, algumas coisas a gente vai fazer no console, algumas coisas a gente vai fazer aqui e aí vocês vão vendo a diferença, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender sobre uma função é a sua declaração. Tá? Como é que eu declaro uma função? Que a gente chama de Function Declaration, declaração de função em JavaScript. Eu uso a palavra-chave function, okay? E depois um nome da função. Então, por exemplo, eu vou dizer aqui nome da função, é um nome de identificador igual a um nome de variável, ok? Uso este sinal aqui de parênteses, grudado, né, não pode ter um espaço, grudado aqui no nome da função. E depois eu crio um bloco que vai conter alguma coisa entre chaves. Tá? Okay? Aqui eu poderia colocar, por exemplo, console log test. Percebam que aqui, né, entre as chaves, é qualquer comando JavaScript que vocês queiram. Se eu executar isso aqui, né, agora eu já tenho uma função chamada nome da função disponível aqui para mim. Então, se eu usar aqui nome da função, ele retorna para mim a própria função. Percebam o F funcional aqui, né? Então ele diz que o nome da função é uma função cujo código é console log test. E se eu quiser executar essa função, eu uso o nome dela e a anotação de parênteses, né? Quando eu faço isso, aí efetivamente ele executa o código que está lá dentro, que no caso era um console log da palavra test, ok? Então, assim a gente consegue definir uma função, obter uma referência ao seu valor, né? Obter o valor dela. Então, qual é o valor de uma função? É o código contido dentro dela. Isso só é possível porque a linguagem é interpretada. E, ao executar a função, né, usando essa notação aqui, você consegue que o JavaScript faça o que está dentro dela. Ok? A gente poderia ter feito a mesma coisa aqui. Então, por exemplo, poderia ter criado função 1 e venho aqui
e falo console log função 1, vou colocar você executou a função 1. Ok? Então, salvei aqui. Percebam que nada acontece, né? Mas se eu vier aqui procurar por função 1, você vai encontrá-la. Eu posso executar ela aqui no meu console, ok? Que você vai ver ela executando. Para executar ela aqui no nosso código, a gente tem que chamá-la desta maneira, né? Então agora percebam, né, que cada vez que eu salvo, a página é recarregada e aí ele executa esse comando que cria a função e esse comando que o executa. Tá? Percebam que na declaração eu não tenho ponto e vírgula no final, não tenho essa necessidade, tá? Porque isso aqui faz parte da sintaxe da linguagem, mas na execução, né, é recomendado que você tenha aqui o ponto e vírgula. Nesse caso aqui não. Tá? Então, se eu chamar esse cara duas vezes, né, percebam que ele vai executar duas vezes. Esse código é reaproveitável porque ele é uma subrotina. Okay? Uma outra maneira de declarar função em JavaScript é usando o que a gente chama de expressão, né? Function expression, expressão de função. Então eu vou ter aqui uma variável que eu vou chamar de função 2. E aí, né, perceba que eu estou criando uma variável, né, e vou atribuir. Como é que eu atribuo a essa variável função 2 uma function, né, um código de uma função? Usando a palavra function, certo? E, entre chaves, o código que me interessar. Eu vou copiar aqui de cima, que é mais fácil do que escrever, tá? Só que aqui vai ser você executou a função 2. E aqui a gente vai chamar, percebam que é da mesma maneira, né? Então ele executou a 1, executou a 2 e executou a 1 novamente, ok? Percebam que ele te diz aonde está, né? Em que arquivo está, em que linha está, para vocês terem certeza que esses dois comandos aqui executaram duas vezes a mesma linha 2 ali. Nesta sintaxe aqui de atribuição, né? Então percebam que isso aqui é uma atribuição, né? A variável é igual a alguma coisa. Nesse caso, sim, é recomendado que você use o ponto e vírgula no final, tá? Porque é uma atribuição como qualquer outra, lembrando que uma função é cidadão de primeira classe em JavaScript, então eu declarar uma função não é diferente, ou atribuir uma função, né? Uma expressão de função não é diferente de uma string ou de qualquer outra coisa, então você tem que usar a mesma sintaxe, tá? Ok? Uma coisa importante sobre funções, né, é que funções são elementos por referência, tá? Então, se eu vier aqui e disser o seguinte, por exemplo, que função 3 é igual a função 1, quando eu olhar o conteúdo de função 3, vocês vão ver que ele tem, ó, lá o código, o mesmo código da função 1. Tá? E se eu executar função 3, ele vai executar o mesmo código, inclusive a mesma linha. Ok? Então, novamente, ó, vou criar cópia de função 2, atribuindo, né, a ela o valor de função 2. Se eu chamar função 2, olha o código dela. E se eu chamar cópia de função 2, vocês vão ver que o código é o mesmo. Da mesma maneira, se eu executar função 2, executar função 2, e eu executar cópia de função 2, vocês vão ver que o código é o mesmo, ok? Por quê? Porque se você fizer uma atribuição de uma função para a outra, como eu fiz aqui, ó, o que está acontecendo, né, é uma referência a outra função, assim como acontecia nos objetos, ok? Você copia uma referência dela
Inclusive, essa referência ela é executável sem nenhum problema. Tá? Então, aqui a gente tem a sintaxe chamada de function declaration, declaração de função, e aqui a gente tem a sintaxe chamada function expression, que é uma expressão de função. Se você tiver a opção, prefiram function expressions do que function declarations, ok? Existem outras maneiras de declarar função no JavaScript, cada uma é levemente diferente da outra, e a gente vai ver pelo menos mais um tipo na sequência, tá? Bom, vamos criar uma função aqui. Como eu disse, essa sintaxe é preferível a essa, então vamos usar essa sintaxe aqui, né? Então eu vou criar aqui uma função chamada exibe mensagem, ok? E ela vai dar a seguinte mensagem aqui para o usuário: olá, ok? Agora isso aqui não funciona mais, né? Eu vou chamar aqui exibe mensagem. Vamos ver se isso aqui funcionou sem problemas, né? Mas eu quero fazer isso aqui um pouquinho diferente, porque eu quero ensinar para vocês agora como funciona como o JavaScript ele lida com a visibilidade das variáveis, tá? Então, se você vier aqui e criar uma variável aqui, ó, chamada mensagem, e disser que a mensagem vale olá, e na hora de exibir, você mandar exibir mensagem, nada muda, certo? Ok? Ele está exibindo aqui da linha 4, né? E aí você disse que o que ia para o console log é o conteúdo da variável mensagem. Tá? Mensagem está declarada aqui dentro desse bloco, nenhum problema. Funciona normalmente. Uma coisa que pode parecer estranho para a gente, né, é que se essa variável estiver declarada fora, né, em tese, né, a primeira coisa que a gente imagina é que na hora que ele vai executar esse comando aqui, ele não vai conseguir encontrar a variável mensagem, porque ela não existe dentro do meu bloco. Porém, em JavaScript, eu vou salvar e olha o que acontece. Perceba que ele consegue, ó, e para vocês verem que não é cache, ó, ok? Perceba que ele consegue acessar a mensagem que está fora. A gente diz o seguinte, que elementos que são criados no nosso código aqui, sem estar dentro de um bloco, eles são elementos globais. Então, eles são acessados, né, de fora e de dentro de funções. Tá? Eles são visíveis tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Então, você sempre consegue acessar globais, né, de dentro de funções. E percebam, né, que o acesso é completo. Se eu vier aqui dentro e fizer let não, né? Let não, porque ela já existe. Mensagem é igual a mensagem alterada. E mandar exibir, ele exibe mensagem alterada, ok? Percebam que se eu procurar o valor atual da variável mensagem, é mensagem alterada, não é mais olá. Ele conseguiu mudar o global, tá, gente? Ele mudou o valor global dessa variável aqui. Então, ele tem acesso tanto de leitura quanto de gravação para variáveis que estão globais, tá? Então, muito cuidado em criar globais, porque os globais podem ser alterados por função e, de repente, você não tem acesso muito claro ao que está acontecendo, tá? Então, muito cuidado, ok? Com conteúdos que são globais. Agora, percebam, né? Que se eu viesse aqui, em vez de alterar o conteúdo de mensagem, eu tivesse declarado uma variável chamada mensagem aqui dentro, agora o meu comportamento é diferente. Por quê? No momento que o meu console log tentar acessar a variável mensagem,
ele vai ver que tem uma variável mensagem aqui dentro desse bloco. Então ele não vai buscar de fora. Então percebam, ó, que ele exibiu mensagem alterada, mas se eu tentar pegar o valor da variável mensagem, que é a global, ela continua aqui, a externa, tá? É fácil de você perceber isso aqui, dando um console log aqui fora. Então, ó, eu tenho dois console log. O interno pegou a variável mensagem interna e a externa pegou a variável mensagem externa, tá? O que a gente diz, né, é que esta variável mensagem aqui, ela sombreou esta variável que está externa, tá, gente? Isso é para que você possa, ao criar uma função, não ter que se preocupar se existe algum global com esse nome. Você sempre vai poder criar a variável com seu nome aqui dentro, sem dar conflito com uma variável global que esteja fora, desde que você a redeclare, ok? Lembram, né? Se você só fizer o acesso, ele sobrescreve, ó. Tanto que agora veio 2 vezes mensagem alterada, porque aqui você alterou. Se você tivesse recriado ela aqui dentro, ela não teria acesso ao global. Okay? Então, é importante você entender a ideia das variáveis globais, dessas variáveis internas à função, que a gente chama de locais, né? Então, essa aqui é global, e essa aqui, ela é local, ok? E essa variável local, ela está fazendo um sombreamento na variável global, ok? Importante entender isso aqui para saber exatamente o que está acontecendo, tá? Outra coisa que a gente pode fazer com as nossas funções é definir parâmetros de entrada, né? Então, por exemplo, né, aqui quando eu chamo exibir mensagem, eu não passo nenhuma informação daqui de fora lá para dentro, né? Então, a minha função ela só vai trabalhar com as locais que ela tiver e com as globais que ela puder acessar. Mas a melhor maneira de você trabalhar com funções, né, é passando argumentos, para que ela não tenha que depender de globais, tá? A gente não vai querer usar global na maior parte do tempo sendo acessada por dentro da função, tá? A gente vai querer passar valores para ela, tá? Então o que eu quero fazer? Eu quero fazer alguma coisa assim, ó. Olá. Quero passar um olá para ela e quero que ela exiba olá. E se eu passar um tchau, eu quero que ela exiba tchau. Percebam que esse valor aqui, ó, ele não é conhecido para essa função, né? Percebam que ele está exibindo o valor lá da mensagem. Como é que eu posso fazer para que esta função ela tenha um argumento, né? Então eu posso aqui dentro, né, desse parênteses vir aqui e escrever o nome de uma variável, tá? Então eu não preciso mais disso aqui, ok? Eu tenho agora uma variável que vai ser recebida como argumento da função. Então, quando eu chamo ela passando olá, console log mostra para mim olá. E quando eu chamo ela passando tchau, console log mostra para mim o tchau. Okay? E aí eu tenho uma função que é reaproveitável quantas vezes eu precisar e quantas vezes eu quiser. Tá? Isso é bem interessante. Tá? Isso vale para as duas sintaxes, tanto para a sintaxe de expressão quanto para a sintaxe de declaração. É só colocar dentro do parênteses os argumentos, os parâmetros que você desejar. Percebam, né, que se eu sombreasse essa variável, né, você não ia conseguir, porque mensagem já é interna. Você não ia conseguir dar um let novamente aqui, né, porque você já tem um argumento com esse nome. Tá? Então você não consegue sombrear esse argumento. Porém, você consegue alterá-lo livremente. Okay? Então, se você sobrescrever o valor que você recebeu, aí você perde o valor que você recebeu e fica com o valor sobrescrito. Okay? Você pode ter mais de um argumento. Então, por exemplo, digamos que eu queira ter um argumento aqui chamado
gritar, e eu quero que ele me diga um boolean se eu devo ou não gritar. Tá? Se eu executar isso aqui, esse cara não vai receber valor nenhum, que não foi passado, né? Então percebam que ele não é obrigatório, percebam que ele não dá erro, né? Porém, eu posso colocar um valor default para ele, então vou dizer aqui um valor false como default. Você já pode fazer uma atribuição aqui, né, no argumento e dar um valor default para ele. Não precisaria, tá? Você que decide. E aí eu posso fazer uma brincadeira aqui, por exemplo, dizer o seguinte, né? Se ele tiver esse valor gritar e esse valor for true, mensagem vai receber mensagem ponto to uppercase. Ok? Então agora é o seguinte, se ele não receber nada no parâmetro gritar, nenhum argumento no parâmetro gritar, gritar vai ser falso. Como ele não gritou, exibe a mensagem. Agora, se eu vier aqui e passar um true aqui, agora true vai entrar no parâmetro gritar, ele vai ignorar o valor default, e agora ele vai converter para uppercase aqui, né, antes de exibir a mensagem. E aí você consegue criar funções muito legais, reaproveitáveis, de acordo com os argumentos recebidos nessas variáveis aqui chamadas parâmetros, ok? Isso é bem legal, te permite fazer coisas muito interessantes. Pois bem, as funções em JavaScript, elas podem ou não ter retornos, né, de valores, tá? Então vocês vão lembrar lá que existem dois tipos de subrotinas, né? Os procedimentos, que são subrotinas que executam funcionalidades e não retornam valor. No C# isso é indicado por um tipo de retorno chamado void. E funções que têm retorno, né, onde você define, essa função retorna uma string, essa função retorna um inteiro. E aí você programa essa subrotina de forma a ela ter um retorno de valor, né? Isso aqui funciona da mesma maneira aqui no JavaScript, com a diferença de que para o JavaScript não tem nenhuma forma muito rígida de você diferenciar procedimento de função. Tá? Para o JavaScript as duas coisas são semelhantes. Tá? Eu vou mostrar para vocês por quê. Então, percebam que essa função que a gente criou aqui, ela não retorna nenhum valor, né? Eu não tenho nenhum comando me dizendo valores a serem retornados. Porém, eu posso vir aqui e criar uma variável chamada, por exemplo, valor do retorno e atribuir a ela o retorno de exibe mensagem. Tá? Perceba que se eu procurar por essa valor retorno aqui, ela vai estar com o valor undefined. Por quê? Como essa função aqui não retornou nenhum valor para mim, o valor retorno é undefined. Tá? Vou fazer isso aqui como console log, porque a gente vai fazer isso muitas vezes. Ok? Então ele retornou aqui um undefined. Se eu vier aqui dentro da minha função e colocar um retorno de um valor qualquer, eu vou colocar uma string, teste. É teste que eu recebi. Vou colocar um número, 17. É o valor 17 que eu recebi. Vou colocar um objeto vazio. Minha função retornou um objeto. Vou colocar um array. Minha função retornou um arranjo. Tá, gente? Então, vou retornar nulo. Retorna nulo. Vou retornar undefined. Opa, escrever certo ajuda. Retornar undefined. Se eu quiser retornar undefined, é a mesma coisa que eu colocar somente a palavra return ou não colocar nada. Ok? Em todas as situações ele vai retornar undefined. Ok? Então, se eu não tiver nenhum comando return aqui, o meu return ele é implícito e sempre undefined.
E se eu tiver comando return, o meu return ele vai se tornar explícito e aí ele vai retornar o valor que eu defini, que pode ser um valor qualquer ou undefined se eu não colocar nada, né? Então, por exemplo, digamos que eu visualize aqui, caso o meu gritar aconteça, eu vou dar um return aqui. Olha o que vai acontecer agora. Exibe mensagem olá, não mandou nada no gritar, ele foi falso, então ele não entrou nesse if e exibiu a mensagem. Quando eu chamei aqui o tchau, gritar foi true, então ele entrou nesse if, mudou a mensagem para maiúscula, mas este comando return aqui, ó, o que ele fez? Ele finalizou a minha função. Então ele nem continua a fazer. A hora que ele encontrar um return aqui, seja com valor ou com retorno ou sem retorno, né? Com retorno contendo valor ou não, né? Ele vai finalizar, né? Então percebam que ele vai retornar a string, essa string que eu escrevi aqui, somente se eu estiver gritando, e aí ele não vai exibir a mensagem, né? Então aqui, nesse caso, ele não estava gritando e exibiu, e o retorno foi undefined. Agora, se eu mudar esse cara aqui para true, ó, ele não exibiu a mensagem, mas te deu o valor de retorno daqui, tá? Então, isso nos permite ter vários pontos de saída, inclusive, né? E saídas com ou sem valor, de acordo com a sua necessidade, lembrando, né, que se você não tiver valor ou se você tiver um return sem valor, você vai ter um undefined, tá? Então vamos ver aqui um exemplo útil, né, de como usar isso aqui. Então, por exemplo, eu vou definir aqui uma função chamada verifica paridade, e eu vou dizer aqui que ela vai receber um número, ok? E o que eu quero que essa função faça? Ela vai verificar se esse número, quando eu dividir por 2 e pegar o resto, se esse resto vai ser igual a 0. O que acontece se eu pegar um número, dividir por 2 e o resto dele for 0? Quer dizer que esse número é par, certo? Então eu vou retornar a string par. E no caso contrário, né, aí eu posso fazer duas coisas. Eu posso fazer o else, né, e dar um return ímpar, ou eu posso simplesmente tirar esse else e deixar o ímpar lá, porque se for par ele já saiu, tá? Vai depender da sua lógica e vai depender do seu gosto, tá? Eu gosto mais nesse tipo de situação assim. Percebam que a hora que eu salvei, ele reclama aqui da existência dessa função exibe mensagem, porque ela não existe mais, né? Vou tirar tudo isso aqui e vamos chamar lá o verifica a paridade, passando 3, e vamos chamar o verifica a paridade chamando 10. Ele chamou as duas, né? Eu não fiz nada com o resultado, né? Percebam que a minha função não exibe, não faz nada, ela só retorna. Então, a hora que eu chamo isso aqui, eu tenho que fazer alguma coisa com isso aqui, né? Então, eu posso criar variáveis, ou eu posso usar esse valor direto, né? No caso aqui eu só quero exibir no console, então eu já vou usar esse valor direto. Eu vou dar um console log nisso aqui e vou dar um console log nesse outro cara. Então agora, quando eu salvar isso aqui, ele tem que definir essa função e dizer para mim se 3 é par e depois se 10 é par. Qual é a paridade, né? Então, ó, na primeira vez que ele executou, o número 3 deu ímpar,
E na segunda, quando eu chamei para o número 10, deu par. Ok? Isso é uma maneira de você criar uma função reaproveitável. Tá? Você pode executar ela com qualquer número que você queira. Tá? Então, vou chamar ela aqui com menos 105, com 10,6 e com menos 1. Okay? Ele consegue calcular para todas as situações. Ok? Maravilha! Ok? Percebam que quando você usa aqui um número que não é par, né? Ou melhor, não é inteiro, o nosso teste, né? Tem que se prestar atenção, né? Porque quando eu peguei um número e dividi por 2 e tomei o resto, 10,6 dividido por 2 dá 5, e o resto é 0,6, né? Então não é 0, ok? Então, cuidado, ele caiu no ímpar aqui. Então essa função precisaria ser melhorada para ou não dar um resultado quando o número é quebrado ou considerar 10, né? Ok? O ideal é que ele não aceitasse números quebrados, aí é só fazer um procedimento aqui com os números e retirar essa casa decimal aqui. Tá? Não é o nosso objetivo nesse momento. Bom, existe uma outra maneira, né, de você declarar funções, criar funções no JavaScript, é essa que a gente vai ver agora. Esse método que a gente vai ver agora é um método que a gente chama de arrow function, ou função de seta. Né? É uma notação diferente para definição de funções, tá? Que vem muito das linguagens de programação funcionais. Né? Então, digamos, por exemplo, que eu quero uma função que some dois números e me retorne o resultado. Então, eu poderia fazer... deixa eu tirar isso aqui. Poderia fazer esse cara assim, function soma, ele vai receber um número A e um número B e vai me retornar A mais B. Ok? Essa é uma maneira de fazer a função soma. Se a gente fizer aqui um console log de soma de 2 com 3, você vai ver ele exibir o 5 lá pra gente. Ok? Essa sintaxe aqui a gente já viu, ela se chama function declaration. Ok? A segunda sintaxe que a gente conhece é a function expression. E aí a gente vai ter soma, ou let, né? Estou criando uma variável, soma igual a function. Essa function vai receber A e B. Isso aqui é uma expressão, então tem ponto e vírgula no final. E aqui eu vou fazer o nosso return de A mais B. Ok? Percebam que eu não posso fazer um let em soma porque ela já está definida lá em cima. Então eu vou chamar ela de soma expressão. E vou chamar esse cara aqui de soma declaração. Tá? Agora, né, eu não tenho mais essa variável soma aqui. Né? Então, vamos criar aqui, vamos chamar soma declaração e aqui vamos chamar soma expressão. E aqui a gente não criou ainda. Agora a gente conseguiu chamar as duas. E a última é usando a arrow function, uma função de seta. Então, como é que eu faço isso? Ela também é uma variável. Então, eu vou chamar esse cara aqui de soma arrow, ou só de soma. Tá? E aí, a sintaxe dela é a seguinte. Eu não vou usar a palavra function nenhuma vez, mas eu preciso dizer os seus argumentos. Né? Então, os argumentos dela são A e B. Então, dados, né, A e B, então,
sendo que eu recebo como argumento A e B. Agora eu faço isto aqui, ó, que é um sinal de igual e um sinal de maior, tá? Isso aqui ficou junto por causa da minha fonte, tá, gente? Mas é um sinal de igual e um sinal de maior juntinho assim. Então, dado que eu tenho A e B, retorne para mim A mais B. Ok? Então, esta aqui, né, e aí eu vou tirar esse comentário, é a sintaxe de uma função em seta. Né? Então, eu tenho os argumentos à esquerda e o return à direita. Então, ó, percebam que esse A mais B é igual, ó, e o que eu coloquei depois da seta é o meu return. E os argumentos são iguais também. O que eu coloquei dentro dos parênteses aqui é justamente o que eu colocaria lá no function. Tá? Então, esta é mais uma maneira de você declarar uma função em JavaScript, né, que é o que a gente chama de função de seta. Tá? Então, perceba que isso aqui é bem menos verboso, né? Você escreve bem menos coisas e consegue criar uma função bem rapidamente. Tá? E às vezes você vai precisar de funções pequenininhas assim mesmo, em diversos momentos no seu código, você não quer declarar. Enfim, é muito mais fácil de você fazer isso dessa maneira. Tá? Algumas coisas sobre Iron Functions. Se você quiser, por exemplo, uma função chamada quadrado. Para quadrado, eu só preciso receber um número, certo? Então seria só o meu x aqui, por exemplo. E aí eu vou retornar x elevado a 2, certo? Se eu tenho um elemento só aqui, eu nem preciso desse parênteses. Minha sintaxe fica mais limpa ainda. Então, minha função quadrado é, dado que eu recebo x elevado a 2. Então, eu posso fazer aqui um console log de quadrado de 5 e receber lá o nosso 25. Ok? Então, que bacana, né? Esse argumento 5, ele vem parar nessa variável x, né? Que é o meu parâmetro, e aí ele vai pegar esse x, elevar a segunda potência e retornar, transformar isso aqui no retorno da função quadrado, que vai ser passado para o console log e exibido. Tá? É uma maneira bem bacana de você definir funções. Tá? Percebam, né, que você pode eventualmente ter uma arrow function que inclusive não tem parâmetro nenhum. Então, por exemplo, se eu fizer aqui uma função chamada cara ou coroa, eu não preciso de argumento nenhum, né? Falo para ele, role uma moeda aí, gire uma moeda e me diz se deu cara ou coroa. Então, como é que eu posso fazer isso aqui? Tá? Eu posso fazer isso aqui sem receber nenhum parâmetro, mas eu não posso fazer isso aqui direto, né? Ok? Se eu não tiver nenhum parâmetro, eu uso simplesmente isto aqui, né? Que é a mesma coisa que isso aqui, sem nenhum parâmetro dentro. E aí eu vou dar o meu retorno, né? Que poderia ser aqui, por exemplo, cara. E aí essa nossa moeda está viciada porque ela sempre retorna cara, né? Console log, cara ou coroa, e aí ela retorna para a gente cara, né? Perceba que ela está retornando sempre cara porque foi isso que a gente pediu. Eu poderia criar aqui uma lógica para retornar ou cara ou coroa. A gente já vai fazer isso aqui, mas antes eu preciso ensinar vocês a sortear um número, né? Então, esta função para retornar cara ou coroa, ela vai precisar de vários comandos. Tá? Se eu precisar de vários comandos, o que eu posso fazer? Eu posso usar essa mesma anotação aqui, ó, da expressão de função. Então, eu vou colocar aqui um abre e fecha parênteses e vou
chaves, né? E aqui dentro eu vou poder escrever comandos. Qual é a diferença? Em algum momento aqui eu vou ter que ter um return para identificar qual dos comandos que é o resultado. Okay? Mas percebam que é a mesma sintaxe dali, né? Então vamos lá, né? O que eu tenho que fazer aqui para exibir um cara ou coroa? Preciso de um número aleatório, né? Então para isso a gente pode usar mathRandom, vai me dar um número aleatório entre 0 e 1, né? E aí eu posso fazer aqui alguma coisa assim. Eu posso testar esse valor aleatório. Se ele for maior que 0,5, eu retorno cara. Se não, se ele não for maior que 0,5, eu retorno coroa. E aí a gente tem, na primeira execução deu coroa, vou salvar de novo, ele deu um cara. Salvei de novo, deu outro cara, salvei de novo outro cara, salvei de novo outro cara, salvei de novo cara. Uma hora tem que dar coroa. Percebo que ele vai alternando, tá dando bem mais cara do que coroa, mas ele dá umas coroas de vez em quando. É aleatório, a gente não tem controle, tá? Mas o que é legal aqui, ó? Se você precisar de várias linhas de código dentro de uma arrow function, né, é só você declarar ela com a mesma chave que você declararia lá na function expression. Okay? Você poderia simplificar isso aqui, né, usando a sintaxe lá do operador ternário. Né? Você poderia ter feito isso aqui, ó, da seguinte maneira. Olha só que bacana. Ó, sem receber valor nenhum, calcule se um valor aleatório é maior que 0,5. Se for verdadeiro, retorna cara. Se for falso, retorna coroa. E aí você tem a mesma função numa arrow function de uma linha só. Olha que bacana. Ok? Então, estou atualizando várias vezes para vocês verem que funciona perfeitamente. Tá? E aí eu vou usar essa mesma estratégia aqui para criar uma variável para sortear outra coisa. Por exemplo, um dado de 6 lados. Ok? Dado de 6 lados. E também não preciso de nenhum argumento. Vou fazer um aleatório. Vai me dar um número entre 0 e 1. Vou pegar esse número, vou multiplicar por 6, ok? E vou pegar esse número multiplicado por 6 e vou somar 1. E agora, vou mandar exibir esse cara aqui. Dado de 6 lados. Então vamos ver agora. O que aconteceu aqui? Ó? Ele ainda está me mostrando com casas decimais, né? Porque eu peguei um número que era em ponto flutuante, multipliquei por 6, ele continua um ponto flutuante, somei 1, continua um ponto flutuante. Se eu pegar esse cara aqui e colocar entre parênteses, né, ele também continua. Só que o que eu posso fazer? Né? Já que só o parênteses não me serviu. Eu posso falar que antes de somar esse 1 aqui, ó, eu vou pegar todo esse número aqui e buscar um número inteiro mais próximo, usando a função floor, ok? Que quer dizer piso, né? Então traz para mim o primeiro número aqui, tirando a casa decimal, na verdade, né? Então agora você tem um dado de 6 lados que te traz valores entre 1 e 6, ok? Meus valores estão bem altos, ok? Percebam que tirou um 1 também, então tá tudo certinho aqui com a nossa função dado de 6 lados, ok? E aí, né, essa notação aqui, ela é preferível a todas, tá? Então sempre que você puder usar uma arrow function,
é melhor usar a arrow function do que usar a function expression, que é melhor do que a function declaration. Tá? Então, esse estilo é melhor, esse estilo é intermediário e esse estilo você só vai usar quando você não puder usar os demais. Tá? Agora que a gente sabe criar funções, a gente expande, né, as nossas possibilidades de manipulação de arranjos de forma que a gente possa usar as funções que a gente criou para manipular arranjos de alguma maneira. Tá? Então, nós vamos ver aqui agora, então, umas funcionalidades referentes a arranjos que dependem da criação de funções. Né? Então, a primeira coisa que a gente pode imaginar, né, e é também a primeira característica das linguagens funcionais, né, que são linguagens onde as funções são as estruturas mais importantes de trabalho, é você ter listas e funções. E essas funções operam em cima dessas listas, processando de alguma maneira. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: eu tenho um elemento, eu tenho uma lista de elementos e eu quero executar uma função para todos os elementos dessa minha lista. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a minha função soma. Não é um bom exemplo porque ela precisa de dois argumentos. Uma função quadrado, por exemplo. Né? Vamos reduzir isso aqui e vamos deixar somente a nossa função quadrado. Ok? Então aqui eu estou executando a função quadrado para um número 5, sempre. Mas digamos aqui que, por exemplo, eu tenha uma lista chamada valores informados, e lá tem o número 2, o número 36, o número menos 27 e o número 35.98. Eu tenho uma lista de valores. E eu quero calcular o quadrado de cada um desses valores. Se eu vier aqui e mandar calcular o quadrado passando o arranjo, o que vai acontecer? Este arranjo vai tentar ser elevado a 2. E se eu tiver um arranjo qualquer, sei lá, vou colocar dois números aqui em cima, e elevar ele a 2, ele vai dar none. A gente já viu, né, que qualquer coisa operada que não seja com o mais, né, dos aritméticos, ele vai te dar none. Not a number, né? Não é um número. Mas não é isso que eu quero, né? Na verdade, eu quero operar o quadrado em todos os números individualmente. Okay? E como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso usando a função forEach. Então, eu opero sobre a minha lista. Então, eu tenho a minha lista e na minha lista eu vou chamar a operação forEach, que significa para cada. Né? Então, todos os arranjos têm esse comando, né? Essa função forEach, que me permite operar sobre todos os elementos dessa função aqui. E o que eu passo por forEach aqui? A primeira coisa que eu tenho que passar por forEach é uma função. Então, digamos que, por exemplo, eu passe para o forEach a função alert. Olha o que vai acontecer. Presta atenção aqui no nosso navegador. Ó, ele pegou o primeiro elemento e chamou alert, como se ele tivesse feito alert de valores informados, índice 0. Quando eu dei OK, ele fez alert de valores informados, índice 1. Depois índice 2, índice 3 e finalizou o forEach. Okay? Então percebam que o forEach, o que ele faz? Ele pega cada elemento da lista e executa a função chamada uma vez. Né? Então eu poderia fazer aqui, por exemplo,
def web ponto for each alert. Também teria uma vez para o dev, uma vez para o web, ok? Sem nenhum problema. E essa é a funcionalidade da função for each. Só que isso aqui não é tão legal com funções prontas, né? Isso aqui é legal quando eu posso definir minha própria função, né? Então agora, por exemplo, se eu usar a função quadrado, que eu defini aqui em cima, olha o que acontece. Ele calculou o quadrado para todos os números, né? Mas não fez o que eu queria, né? Ok? Por quê? O que eu queria? Eu queria ter o resultado dessa função, né? E não simplesmente chamá-la. Chamar foi chamado. Okay? Se você tivesse um console log aqui dentro, você viria que ele foi chamado. Tá? Então, se eu fizesse aqui, por exemplo, let exibe número, dado um n, ele vai fazer console log de n, e eu fizesse um for each passando a função exibe número, aí você consegue, ó, porque você vai ver, ó, ele realmente executou a função uma vez para cada carinha, mas aqui eu não tenho saída nenhuma, né? Ele recebeu o retorno e não fez nada com isso, tá? Agora ele fez alguma coisa, que é dar uma saída para a gente, né? E olha que bacana que ficou, né? É óbvio que eu poderia ter feito algo mais bacana, né? Então vamos formatar isso aqui, né? O número né? E aí a gente tem a saidinha formatadinha. Se eu quisesse dizer a posição do número aqui, né? Então o primeiro, o segundo, o terceiro, eu teria que receber aqui um segundo parâmetro, né? Um segundo parâmetro, que é um parâmetro com o índice, né? E aí eu conseguiria usar ele aqui. O número de índice 0 é 1, e aí é importante a gente formar o usuário direito, né? Ou, né, o que você poderia fazer para deixar isso mais humanizado? Somar 1 mesmo. O primeiro, pode até colocar um sinalzinho aqui, ó. Ah, que bonitinho. Primeiro número é 2, segundo é 36, ok? Isso chamando a função declarada lá fora, né? Mas, óbvio, você tem toda a flexibilidade do mundo para não declará-la antes, declará-la direto aqui, ó. E aí, né, você tem o grande poder do for each, que você pode dizer, ó, eu quero fazer esse comando aqui, ó, várias vezes, né, de acordo com as entradas. E essas entradas serão dadas a cada valor desta função, tá? E aí você consegue usar o for each, né? Geralmente é melhor você usar uma notação assim quando os comandos são grandes, né? E eu acho isso legível. Então, para cada item, dados que você tem o valor e o índice, exiba para mim o índice mais 1 nessa posição e o valor nessa posição aqui, tá? O primeiro parâmetro é o valor, o segundo parâmetro é o índice, ok? Aí você consegue definir o tipo de função que você quiser e isso é bem bacana, tá? Maravilha. Então, isso aqui, tá, gente, é a mesma coisa que se você tivesse usado um for lá para iterar aqui, tá? Seja for contado ou seja for com for off, tá? Vai dar na mesma, porém usar for each é preferível, tá? O bloco que estaria dentro do for é o mesmo bloco que você vai criar aqui com a sua arrow function, ok? Isso aqui é uma maneira bem moderna de você iterar hoje em dia por elementos, tá? Outra coisa que a gente vai fazer
usando funções, né, em relação a arranjos, é fazer, por exemplo, buscas, né, de elementos. Então, digamos aqui que eu tenha um arranjo chamado nomes. Ou melhor, vou pegar alguma coisa mais criativa. Vou criar um arranjo chamado craques. E aqui nesse arranjo, eu vou ter 3 craques dentro desse arranjo. Só que cada craque vai ter um nome, vai ter o esporte que ele pratica. Ok? E vamos criar 3 cópias e vamos preencher esses caras aqui. Então eu quero um craque de basquete, quero um craque de futebol e quero um outro craque de basquete. Então meu primeiro craque de basquete vai ser o Michael Jordan. O meu craque de futebol vai ser o Pelé. E meu segundo craque de basquete vai ser o LeBron James. Ok? Feito isso, né? Salvei. Se eu procurar aqui por craques, você vai ver que craques é um arranjo que tem 3 objetos, né? Então o primeiro elemento do arranjo tem esse objeto, o segundo tem esse, o terceiro tem esse. Você pode ver que é exatamente como a gente imaginaria, tá? E agora, digamos que eu quero... ficou ruim aqui, espacinho. Digamos que eu quero, aqui dentro, fazer algumas operações de busca, né? Então, por exemplo, digamos que eu quero, aqui dentro, achar... digamos que eu recebi essa lista do meu back-end, né? Eu não sei o que veio, aqui eu declarei, mas digamos que ela veio do meu back-end. Eu quero saber se o Pelé veio do back-end, se existe Pelé dentro dessa lista craques. Então eu posso vir aqui e dizer que Pelé é, na lista craques, uma busca através do comando find. O find, ele vai fazer o seguinte: ele vai executar uma função que você passar aqui para ele e uma vez para cada elemento. Então vai ser uma vez para essa linha, uma vez para essa linha e uma vez para essa linha. Tá? E para cada elemento que ele executar, quando ele encontrar um elemento que esta função aqui retorne true, ele vai pegar esse elemento e vai gravar nessa variável. Tá? Então vamos fazer aqui um console log só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Se eu não passo função nenhuma, obviamente, né, ele vai reclamar. Eu posso passar aqui, só para não dar erro, uma error function vazia, certo? Então aqui eu tenho uma função que não recebe nenhum argumento e não devolve nada, certo? Então, sendo assim, né, o que vai acontecer com o Pelé? Vai ser undefined, porque nenhuma execução dessa error function em cima da lista craques retorna true. Então, eu tenho que escrever aqui uma função que, dado um elemento desse, retorne true se ele for Pelé. E aí, eu tenho que fazer o seguinte. Meu argumento vai ser um craque. Certo? Então, primeiro esse, depois esse, depois esse. E o meu retorno vai ser... ele vai me retornar o cara somente se craque ponto nome for igual a Pelé. E aí, ó, percebam, né, que para cada elemento ele vai executar esse teste, vai mandar o elemento como parâmetro, né? E para cada elemento ele vai buscar o nome dentro dele e vai ver se bate com Pelé. Se bater com Pelé, ele retorna. Então, digamos que do back-end não tivesse vindo Pelé, tivesse vindo Messi.
eu não teria encontrado. Novamente, voltou até Pelé, ele traz para mim o objeto. Então, essa é uma boa maneira de eu fazer uma busca dentro de um elemento e trazer o elemento como resultado. Tá? Ok? Outra coisa que a gente pode fazer aqui, então, por exemplo, digamos que eu quero saber se essa lista não possui nenhum tenista. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o find para procurar objetos, né, que sejam tenistas. Então, craque, dado que eu tenho um craque, olha para mim, craque.sport e veja para mim se ele é igual a tênis. Então, quando ele encontrar um craque que tenha o esporte tênis, ele vai retornar true. Só que eu quero saber se não tem nenhum, né? Então eu tenho que inverter isso aqui e colocar um falso. Então olha só, vou ter que mandar exibir, né? Então, ó, não tem nenhum tenista? Verdadeiro, não tem nenhum tenista, né? Porque o que eu fiz? Eu busquei, disse para quando fosse encontrado alguém que jogue tênis, ele me retornar esse objeto e inverti o resultado dele, né? Ó, fiz um not. Esse not aqui vai converter esse objeto em boolean, né? E vocês lembram lá da parte de conversão que converter um objeto para boolean vai te dar o valor true se esse objeto existir e false se esse objeto for nulo ou undefined. Ok? Maravilha. Podemos fazer um equivalente aqui, por exemplo, para encontrar, né? Então, digamos que eu procurasse nenhum futebolista. E aí eu iria procurar diferente aqui como futebol. E aí vocês percebem que o nenhum futebolista ele tem que te dar um resultado diferente porque existe um futebolista. Tá? É uma maneira boa de você fazer uma busca aqui. Tá? Se você precisasse testar o algum, né, e não o nenhum, né, a existência, aí você tem que inverter, logicamente, esse resultado. Tá? Então você faz a negação da negação. Essa primeira negação faz a conversão para booleano e essa segunda inverte o resultado. Tá? Então você tem uma maneira fácil de buscar se existe algum. Né? Então eu vou inverter o algum aqui também, só para vocês verem que eu não estou mentindo, que isso aqui funciona corretamente. Tá? Então percebam que agora a gente inverteu os dois. Né? Essa é uma boa maneira de você procurar usando arrow functions por elementos, pela existência ou não de elementos dentro da lista. Tá? Além do find, você pode que o find te retorna o objeto em si que foi encontrado, né? Você pode usar uma função que te retorna o índice, né? Digamos que você não quer o objeto, eu só quero saber 0 se for esse, 1 se for esse, 2 se for esse. Então você consegue fazer isso usando outra função, né? Então digamos que eu quero aqui o índice do LeBron James. Então eu vou procurar na lista craques, só que eu não vou usar o find, eu vou usar o find index, que funciona exatamente igual ao find, mas ele me retorna o número da posição desse cara. E aí eu vou fazer lá, dado cada elemento sendo um craque, se o meu craque.nome for igual a LeBron James, ele vai me retornar o índice, né? Se a gente der um console log aqui para o meu índice LeBron James, vocês vão ver que ele vai retornar para a gente aqui -1 porque não encontrou. O que aconteceu aqui para ele não ter encontrado? Olha só.
Olha a diferença aqui, ó, desse comando para aquele. Ó. Eu errei, ó, eu passei a lista inteira aqui. Ó. Tem que passar o argumento da arrow function. Agora sim. Né? Muito cuidado que o JavaScript não dá erro muitas vezes nesses casos. Né? Por isso é importante a gente entender tudo isso que a gente tem estudado até agora. E aí, ó, agora sim, né? Ele achou um elemento cujo nome é LeBron James e retornou, agora não o elemento, mas sim o índice. Né? Então ele encontrou aqui, neste caso, no índice 2 e trouxe para a gente o LeBron James. Tá? Ok? E uma outra coisa que a gente pode fazer aqui nessa lista, né, além de procurar pelo valor e pelo índice, a gente pode filtrar a lista. Então, digamos que eu tivesse uma lista aqui de craques basquete. Então, eu quero só, dentro dessa lista que tem todos os craques, eu quero só os craques de basquete. Então, eu vou usar na lista craques a função filter, ok? Que vai permitir filtrar esses elementos. Para filtrar esses elementos, mesma coisa. Eu vou receber um elemento de cada vez e vou retornar os elementos. Vou criar uma expressão aqui, né, booleana. E todos os elementos que forem true vão ser incluídos nessa lista. E os elementos que forem false não vão ser incluídos nessa lista. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, crack.export igual a basquete, a minha lista craques de basquete só vai ter os elementos que receberam aqui o esporte igual a basquete. Então, se eu der aqui um console log em craques basquete, você vai ver que na lista agora só vem Michael Jordan e LeBron James, okay? Que são os únicos dois cujo esporte é basquete. Tá? Então, filter permite filtrar a função cada vez que filtrar a lista, né? Cada vez que a minha função der verdadeiro, esse elemento entra na resposta. E cada vez que a função der falso, esse elemento não entra na resposta. Tá? E o resultado é um array. Né? Quando você fazia o find, o resultado era o elemento. Quando você fazia o find index, o resultado era um número dizendo a posição do índice. E quando você usa o filter, o resultado é um array com todos os elementos onde isso foi verdadeiro. Okay? Isso aqui é muito poderoso para você manipular os seus elementos. Tá? Percebam que você pode também, né, modificar ou transformar os seus elementos. Né? Então, digamos que, por exemplo, eu quisesse uma lista com... Vamos sair desse exemplo, esse exemplo está muito complexo para isso aqui. Vamos criar um exemplo mais simples. Eu vou chamar aqui, vou criar um array com números, tá? Vai ser o 2, o menos 5, o 0, o 4.75 e o menos 3,5. Ok? Opa, faltou uma vírgula aqui. Né? Ok. Tem uma lista de números. E digamos que eu queira uma lista com os dobros desses números. Mas eu quero uma nova lista com os dobros desses números, tá? Basicamente, eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer algo como se fosse um for each. Né? Então, eu quero executar para todos esses elementos aqui a função. Né? Aliás, vamos usar o quadrados. Lembra que a gente tentou usar o quadrados lá? E não conseguiu? Né? A gente perdeu os valores? Eu vou definir aqui, ó, quadrados é igual a uma função, né, dado x elevado a 2. Ok. E aí a gente tinha usado for each, né, para dizer, ó,
para todos os números, faça para cada um desses elementos a função quadrado, não quadrados, a função é quadrado. Lembra que ele executou, mas eu não conseguia obter esses resultados? Agora você vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque a função que vai permitir executar e retornar os resultados é a função map. Tá? A função map, o que ela faz? Ela recebe uma função, né, e opera em cima do arranjo. E ela vai, para cada elemento, chamar a função. Só que ela vai pegar o retorno desse e criar um novo arranjo com o mesmo tamanho. Então, percebam aqui que se eu fizer agora um let quadrados é igual a isso aqui, todos os resultados da execução função quadrado vão ser guardados num arranjo que vai ter o mesmo tamanho de números, mas vai conter o resultado dessa função. Então, se eu fizer agora um console log em números e um console log em quadrados, vocês vão ver que números não foi alterado e quadrados agora ela contém o quadrado de 2 é 4, o quadrado de menos 5 é 25, de 0 é 0 e assim por diante. E aí eu consigo operar, né, uma função n vezes, como eu fazia com for each, mas agora eu consigo guardar o resultado num array do mesmo tamanho, né, do mesmo formato do anterior. É óbvio, né, que eu posso aqui criar a minha arrow function direto, né? Então eu quero os dobros de números, né? Vai ser um map, ou seja, eu quero mapear, né? Então para cada resultado, para cada elemento daqui eu quero um resultado, e o resultado do quê? De uma função que, dado um n, vai me retornar n vezes 2, que é o dobro, ok? E agora eu tenho aqui os meus dobros, ok? E aí você consegue também, né? O dobro de 2 é 4, o dobro de menos 5 é menos 10, o dobro de 0 é 0 e assim por diante. E aí você consegue fazer ou declarando a função antes, né, com map, ou usando a arrow function aqui. Então você vai usar esse cara, né, o map, para gerar um arranjo novo com uma transformação do arranjo base. Tá? Isso é bem legal. E o map, né, lembrando que o map ele é n para n. Né? Se meu arranjo tem 10 elementos, meu retorno tem 10 elementos. Se meu arranjo tem 0 elementos, meu retorno tem 0 elementos. Tá? Agora, digamos, né, que você queira fazer algo diferente. Né? Eu quero fazer aqui, por exemplo, a soma de todos os elementos aqui desse array números, né? Desse arranjo números. O processamento é um pouquinho diferente. Né? Eu não vou conseguir fazer map. Porque o que o map faz? Ele me retorna n números, né? Só que a soma é um número só. O que eu tenho que fazer aqui agora, na verdade, é reduzir uma lista que tem n elementos para um elemento só. Tá? Essa operação em programação funcional se chama reduce, okay? Redução. E eu tenho uma função aqui no JavaScript que faz o reduce. Como é que eu faço o reduce? Tá? A diferença do map para o reduce é que no map eu vou retornar uma lista com o mesmo tamanho do arranjo. No reduce, eu vou retornar um único valor operado em cima de todos esses números. Então, eu vou ter que a soma é dependente dos números que eu tenho lá dentro. E aí, né, na hora de definir a minha arrow function aqui, eu vou precisar de duas variáveis. Dois argumentos aqui. O valor anterior e o valor atual. O que é o valor anterior? É o valor processado em relação ao elemento anterior.
Então, por exemplo, quando eu estiver processando o terceiro número, o valor anterior tem que ser o resultado do segundo. Quando eu estiver processando o quarto número, o anterior tem que ser o resultado do terceiro. E quando eu estiver executando o primeiro número, né, operando o primeiro número, o anterior é zero, que é o valor padrão. Então eu vou criar aqui um anterior e vou criar aqui um atual. São os dois argumentos que eu tenho que passar por reduce, sempre. Tá? E aí eu vou operar. Como é que eu vou fazer a soma? Eu vou pegar o meu anterior, que começa valendo zero, e vou somar o meu atual. E acabou. Só isso. Então, quando eu estiver fazendo a primeira vez, deixa eu comentar isso aqui que a gente não precisa mais para não confundir vocês. Quando eu estiver operando a primeira vez, né, anterior é 0 e atual é 2. Na próxima passagem, o anterior é o 2 e atual vai ser menos 5. O anterior vai virar menos 3. E assim por diante até processar todos os elementos. O anterior que tiver ao final da execução é o que vai sobrar aqui na soma, né? É óbvio, né, que a gente pode melhorar, né, deixar isso aqui como parcial, por exemplo, né? Parcial começa valendo 0, que para renomear eu apertei F2, tá, gente? Aí ele renomeia em todos os pontos. Então eu tenho o parcial e o valor atual, né? A soma parcial, né? Ele vai somando parcialmente, quando ele terminar de somar todas, né? Percebam que eu tenho que operar ele aqui junto, né? Senão ele vai perder o resultado anterior. E aí, se eu mandar exibir a soma aqui, né? Você vai ver que ele vai fazer a soma certinho, só pegar aí, fazer de cabeça aí, que você vai ver que isso aqui vai dar esse valor mesmo, tá? Menos 5 com 5 anula, né? Menos 3 com 2 dá menos 1, 3,75 menos 1, 4,75 menos 1, 3,75, a soma tá certinho, é isso aqui mesmo, tá, gente? Vamos ver mais um exemplo de map aqui, de reduce, desculpa. Se eu fizer aqui, se eu quiser o maior número da lista, eu posso fazer uma redução que vai pegar, dado que eu tenho o anterior e o atual, ele vai me retornar o seguinte: se o meu anterior for maior do que o atual, ele vai me retornar o anterior. Se não, ele vai me retornar o atual. E ele vai fazer isso para todos. Ao final desse processamento, ele vai me retornar o maior de todos. E aí, vamos ver. Olha lá, o maior de todos é 5. Se eu quisesse o menor, né, eu poderia usar aqui um min. E aí, né, se o anterior for menor que o atual, eu fico com o anterior, senão eu fico com o atual. Vamos ver se isso vai funcionar. Min funcionou. Achou maior e achou menor. Então isso aqui nos dá possibilidades muito interessantes, né, de trabalho. Eu poderia combinar, né, um map com reduce aqui, para, por exemplo, pegar só no mapeamento os números positivos e depois reduzi-los a o menor número entre os positivos. Tá? Então, tudo isso é possível de se fazer e é assim que geralmente funciona nas linguagens funcionais, né? As linguagens de programação funcional, e isso é bem bacana. Tá? O reduce tem mais alguns parâmetros, né? Por exemplo, você poderia dar um valor inicial, né? Então aqui, digamos que na minha soma eu quero que ele comece com o valor inicial de 1000. Então percebam que ele soma esse valor inicial aqui, né? Então eu passo como um segundo parâmetro do reduce um valor inicial para essa função, né? É possível de fazer isso também. Tá? Então, map e reduce não são obrigatórios, né? Você pode usar
tanto map, quanto reduce, quanto for each, quanto find, todos eles iterando o seu arranjo com for, tá? Mas essas funções te dão uma maneira muito moderna de se programar em JavaScript, e na maioria das linguagens daqui para frente serão assim também, e uma maneira bem rápida de você ter uma sintaxe para esse tipo de coisa que você vai fazer bastante, tá? E agora só falta a gente aprender como as funções elas interagem com objetos no JavaScript, né? Então, lembre-se que objetos em JavaScript são elementos, né, que contêm diversos outros elementos, e que funções em JavaScript são cidadãos de primeira classe, ou seja, eles podem ser usados como qualquer outros tipos de variáveis. Então, por exemplo, né, vamos aqui criar uma função chamada dizer olá, ok? Eu vou criar ela como uma arrow function que vai fazer o seguinte, vai dizer console log olá, ok? Bem simples. Só vamos ver se ela funciona aqui. Dizer olá, ok? Funciona, não tem nenhum problema. E digamos, né, que eu quero pegar essa função dizer olá e armazenar ela dentro de um objeto. Eu consigo fazer isso, tá? Então, vamos criar um objeto aqui chamado pessoa. E aqui eu vou dizer que o nome é Hermógenes e que agora, né, eu quero pegar essa função dizer olá e quero colocar ela aqui dentro do meu objeto, né? Eu posso fazer isso de diversas maneiras, né? No final, o que eu quero fazer é isso aqui, ó. Pessoa.dizer olá. No momento, ele dá um erro, porque não existe o elemento dizer olá dentro de pessoa, existe só fora, né? Para colocar esse elemento dentro, o que eu posso fazer? Eu posso fazer pessoa.dizer olá é igual a dizer olá. Percebam que sem a chamada de função, né? Eu estou pegando a referência a essa função e inserindo dentro de pessoa. Agora ela funciona, né? Porque pessoa é dinâmico, pode receber valor a qualquer momento. Dizer olá é uma variável e ela recebe a função como todo, né? Isso aqui vai funcionar. Outra maneira de fazer isso é vir aqui e dizer que existe aqui uma propriedade chamada dizer olá e ela contém exatamente o valor da função dizer olá. Percebe que isso funciona. A gente sabe que quando isso acontecer, eu também posso usar aquele atalho, né? Ok? A gente viu na aula de objetos. E, obviamente, né, eu poderia ter feito esta declaração, em vez de externamente, aqui dentro. Ok? E aí, essa linha não existe mais. E você faz a declaração dela como arrow function aqui dentro. Também não precisaria ser uma arrow function. Poderia declarar ela de todas as maneiras que a gente viu, como uma expressão, por exemplo, né? Console log aqui como uma expressão, ou também como uma função, né? Function dizer olá é o nosso console log aqui
também funciona. Opa, só que aqui... O que está errado aqui? Assim, não existe a palavra function quando ela está dentro de um objeto. Tá? Você tira a palavra function e declara diretamente que ele também funciona. Tá? Então essa é a function declaration, essa é a function expression e isso é a arrow function. Todas elas permitem que você coloque uma função dentro de um objeto. Tá? Você pode ter quantas você quiser, tá? Só que você não pode ter mais de uma com o mesmo nome. Né? Então eu vou chamar essa aqui de zerolar arrow function, esse cara aqui zerolar de function expression e essa aqui de zerolar de function declaration. Okay? E aí vocês vão ver que vocês podem chamar todas elas function expression e function declaration. Todas elas vão funcionar. Aqui falta uma vírgula, sem nenhum problema. Tá? Então percebam, esse objeto ele tem, além de valores, ele tem funções. Né? Então, quando você tem uma estrutura que pode conter dados e comandos, né? A gente vai chamar esses dados de estado do objeto e essas funções de ações do objeto. E aí a gente cai exatamente no tipo de estrutura utilizada pela programação orientada a objetos. E aí a gente descobre que os objetos, né, de JavaScript nos permitem também fazer programação orientada a objetos usando as propriedades, né, usando as propriedades de primeira ordem delas. Tá? Isso é muito bacana, nos dá também bastante flexibilidade. Tá? Uma coisa que a gente precisa entender, né, de quando a gente coloca funções dentro dos nossos objetos, é que as suas funções elas podem ter acesso ao estado do objeto. Né? Então, por exemplo, digamos que eu quisesse, ao invés da palavra olá, eu quisesse dizer, por exemplo, aqui, ó, olá, meu nome é... Eu preciso trocar isso aqui pela sintaxe de template, né? E aqui eu quero exibir esta variável aqui, ó. E aí eu coloco o nome da variável. Tá? Coloquei aqui só na function declaration. Olha o que aconteceu. Ele não encontrou uma variável chamada nome. Sim, porque nome não é uma variável. Tá? Nome é uma propriedade desse objeto pessoa. Tá? E como é que eu faço para acessar propriedades de um objeto dentro de uma função que também faz parte do objeto? Né? Eu vou usar isso vou fazer isso usando a palavra-chave this. Então, this vai permitir acessar propriedades que estão dentro do mesmo objeto que a função. Agora, ó, eu consigo pegar o valor. Obviamente que se eu mudar, né, pessoa, ponto, nome é igual a Hermógenes Palácio, na primeira execução, this vale somente o valor padrão. Na segunda execução, após eu ter alterado, ele já vale outro valor. Por isso que a gente chama isso de estado, né? Isso é o estado do meu objeto. O estado pode ser alterado e foi entre uma execução e outra. Por isso, o this é tão importante. Se eu fizer isso aqui também na function expression, né, você vai ver que ele também funciona. Tá? Deixa eu tirar aqui, deixa uma vez só. Ele também funciona. Porém, se eu fizer isso na nossa arrow function, se eu tentar fazer isso na nossa arrow function,
você vai ter um problema. Por quê? Arrow functions não tem acesso a this, ok? Percebam que ele ficou undefined aqui, tá? Então isso é uma limitação das arrow functions, tá? Então você não vai poder usar uma arrow function sempre, porque quando você precisar ter acesso ao this, né, quando a sua arrow function for uma propriedade de um objeto e você precisar do acesso ao this, você não vai poder usar a arrow function, tá? Aí a sintaxe preferível é a de function expression, que é essa aqui, e não esta aqui, tá? Mas de qualquer maneira, né, se você pegar aqui pessoa, né, você vai ver que elas todas, né, são funções do mesmo jeito, tá? A única diferença é que na arrow function, ó, percebam que ele não tem esse fzinho aqui, ó, que ele é alguma coisa levemente diferente, tá? Ok? Não é exatamente a mesma coisa das demais, tá? Elas são ligeiramente diferentes na sua estrutura interna, tá? Vocês podem verificar isso fazendo esse teste aqui e verificando os componentes internos dela, tá? Mas isso permite, né, que você tenha tanto estados quanto comportamento dentro do seu objeto e faça assim, então, a programação orientada a objeto de maneira completamente funcional, tá? E com isso, a gente estudou o que tinha que estudar em relação a funções, né, complementando a aula de objetos, são duas estruturas de dados muito interligadas, né, e de quebra a gente viu algumas coisas referentes à programação orientada a objeto e à programação funcional em JavaScript. E com isso a gente fica por aqui. Muito obrigado por ter assistido a nossa aula e até a próxima.